É, galera, o vídeo mais esperado acaba de chegar. Nesse vídeo aqui eu vou estar trazendo para vocês as melhores configurações e eu tenho certeza que quando você baixou o Delta Force Mobile, na sua primeira partida você viu como que é o jogo e você deve ter achado que a gameplay e a movimentação é extremamente lenta. Eu vi diversos comentários de vocês falando sobre isso, mas eu trago esse vídeo aqui para vocês para falar que vocês estão errados. A gameplay não é totalmente travada porque você está configurando o jogo da maneira errada, e nesse vídeo aqui eu vou trazer as melhores configurações que vão te deixar aí pelo menos 10 vezes mais rápido do que você estava quando você estava com a configuração errada. Vou também ensinar vocês como vocês ativam o botão de inclinar e também como ativa o botão do Dolphin Diving, que é aquele peixinho que o boneco se joga, entre outras coisas extremamente importantes que vocês precisam configurar. Então, bora pro vídeo. Vamos lá, galera. Começando aqui pelo básico. Eu vou dar uma passada aqui bem rápida, né? Pra quem quiser, sei lá, só pegar as configurações, ó, passei aqui. Mas para você que quer entender mais sobre as configurações, eu vou explicar aqui como que funciona essas opções. Aqui na assistência de mira eu tô usando ela desligada, galera, porque na média e longa distância eu percebi que quando a gente desliga a assistência de mira, fica muito mais fácil de você acertar os tiros no alvo. Por que que isso acontece? Porque aqui no Delta Force a assistência de mira ela desacelera antes de você cravar a mira no alvo. Então quando você vai passando a sua mira e ela chega perto do alvo, ela dá uma desacelerada. E isso a longa distância acaba atrapalhando. Porém, em compensação, quando a gente deixa ela ligada nas trocações a curta distância, ela ajuda muito, sabe? Ajuda muito mesmo. Então isso aqui vai depender muito do seu nível de gameplay. Se você é um cara que já é mais experiente, né? Já vem de outro jogo, cara, dá uma testada no desligado. Eu acho que você vai curtir bastante. Aqui na adaptação de ampliação de luneta, galera, é uma opção relacionada ao FOV de mira. Olha o tanto de zoom que vai ter na minha mira. Prestem atenção naquele ícone da esquerda que tá pinchado ali com a letra A. Quando eu deixo desligado, quando a gente mira, a minha câmera fica muito mais próxima daquele símbolo ali na parede. Agora, quando eu vou deixar ligado, que vai ser o FOV de mira, e essa ampliação ela não vai ser tão brutal igual quando você deixa desligado. Ó, prestem atenção. Tá vendo que a letra A ela tá um pouquinho mais longe? É uma pequena diferença, mas eu acho interessante a gente também tá utilizando ligado, tá? Isso aqui vai muito de gosto para gosto, tá? De primeiras impressões eu estava jogando aqui em live e também na maioria das vezes eu estava jogando desligado. Gostei bastante, mas eu acho que essa configuração ligada também vai te ajudar bastante. Aqui nessa segunda parte, galera, que é o modo de disparo, essa configuração ela basicamente se refere àquele botão de mira automática, que é aquele botão único que consegue mirar e atirar em apenas um botão. Se você deixar desabilitado, você vai ter que usar o botão de maneira manual. Vou voltar aqui nos controles, vou mostrar para vocês. Mira manual, para você que não sabe, é quando você tem o botão de mira e o botão de tiro. Você precisa de dois botões. E o botão de mira automática, galera, ele vai funcionar nesse botão que tem a mira apontando para a esquerda, tá? Vocês podem ver que existe uma diferença. Esse botão, se você deixar a config habilitada, ele vai funcionar como se fosse o botão de hip fire. E o botão que tem a mira para a esquerda, ele vai virar o botão de mira automática. Ó, vou mostrar para vocês aqui agora. Ó, galera, vocês podem ver que o botão lá da esquerda agora ele virou o botão de hip fire, e esse botão da direita que tem a bala apontando para a esquerda, ele basicamente vai ser o botão que vai mirar e atirar em uma única apertada. Então, ó, segurei o botão de tiro, ele já mirou e atirou. Six, vale a pena usar essa configuração? Galera, é o seguinte, essa configuração aqui do disparo automático vai depender de várias coisas, mano. Vai depender da sua HUD, vai depender do seu conforto. Então, não tem como eu falar pra vocês se você deve ou não usar. Quem tem que saber isso é você. Se você joga com 4 dedos, cara, eu recomendo você usar mira manual, que é o botão de mira e depois o botão de atira. Muito importante, galera, aqui nessa segunda aba eu recomendo vocês estarem deixando desligado, tá? Dando continuidade aqui, galera, no campo de visão vocês coloquem no 100. Isso aqui é o FOV, tá? Para vocês terem mais visão aí na gameplay de vocês, aumentem no máximo. Aqui no combate básico é relacionado ao botão de mira, tá, galera? Exemplo, se você gosta de usar o botão de mira clicando, você vai deixar na configuração de pressione. Se você gosta de segurar o botão de mira, você vai deixar no segure. E se você gosta dos dois, você deixa nessa opção. Essas configurações aqui eu recomendo vocês deixarem do jeito que tá aqui, tá? São as melhores na minha opinião, principalmente essa daqui, ó.
E aqui nessa parte de baixo, galera, essas configurações são relacionadas às utilitárias e habilidades dos operadores. Se você quiser ter mais agilidade na hora de usar as habilidades, eu recomendo vocês estarem utilizando no arremesso rápido, porque isso faz com que você tenha muito mais velocidade na sua gameplay, porque na hora que você apertar o botão, a habilidade ela já vai acionar. Em contrapartida, você vai ter dificuldade em alguns operadores específicos, né? Por exemplo, o The Wolf, que é aquele personagem que joga granadeira, às vezes no arremesso rápido não fica tão interessante. Por quê? Porque você precisa mirar com aquela granadeira. Mas, cara, tem muitos outros personagens que essa habilidade aqui fica muito melhor. Por exemplo, o Vyron, que ele tem a C4, ele fica muito melhor utilizando o arremesso rápido, porque você corta toda aquela animação que tem dele jogando a C4. Dito isso, agora vamos para a segunda parte, que é essa segunda parte aqui do básico, só que agora no controle. Aqui no controle, galera, a gente vai encontrar configurações como giroscópio e a configuração dos botões de inclinar para a esquerda e para a direita. Vou passar aqui para vocês as configurações que eu estou usando. Essa configuração de inclinar, ela tá sendo chamada de espreita aqui no Delta Force. Sinceramente, galera, se você joga o Conquista, eu não acho que o botão de strafe seja tão importante assim, tá? Mas no zona de risco, essa configuração com certeza ela vai ser muito mais utilizada, porque lá a movimentação é mais limitada. Mas é bom você usar no Conquista para de repente você já ir treinando para quando você for para lá você já saber jogar. Eu deixo ligado. E nessa parte de baixo aqui, ó, mira principal automática, isso aqui significa que quando você apertar no botão de inclinar, o teu boneco ele já vai mirar. Quando você apertar no botão de inclinar, ele já vai mirar automaticamente. Se você deixar desligado, ele não vai fazer isso. Olha o que ele vai fazer. Ele vai dar essa inclinada aqui, ó, no Hip Fire. Tá vendo? Agora eu vou ativar aquela opção. Olha o que vai acontecer. Eu vou segurar, tá? Que eu uso segurando. E ele já vai mirar automaticamente. Ele não vai pro Hip Fire. Eu gosto muito mais de jogar assim e recomendo para vocês. E aqui na parte da direita, você vai selecionar se você quer usar clicando ou segurando. Na minha opinião, galera, o que eu recomendo para vocês. Se o teu botão de espreita fica nessa parte aqui de baixo, de um lado totalmente oposto do seu botão de mira, eu acho muito mais interessante vocês utilizarem segurando. Por quê? Porque quando a gente usa segurando, eu posso simplesmente mirar normal em linha reta e depois eu posso ficar clicando várias vezes no botão e eu consigo ter um strafe muito mais rápido, tá entendendo? Se você faz isso clicando, dá pra fazer? Dá, mas é muito mais trabalhoso, né? Você vai ter que usar o seu dedo muito mais vezes do que você usaria se você tivesse só segurando. E outra coisa também que é bom você usar o botão de mira segurando, porque ó, eu posso fazer esse strafe aqui, ó. E quando eu estiver soltando a minha mira não vai abrir. Se você usa o botão de mira clicando e os botões de inclinação inclinando também, você não consegue ter essa mesma agilidade. Então, se tua HUD permitir fazer isso, cara, recomendo demais utilizar aí no segurando. Aqui embaixo tem uma configuração chamada ADS Lean Peak. Pelo que fala aqui nessa configuração, galera, ele basicamente vai inclinar de forma automática dependendo do terreno ali do cenário. Eu nunca testei essa configuração e sinceramente não recomendo vocês utilizarem ela, tá? Vocês podem ver que tá desligado aqui no meu. Aqui é a opção do giroscópio, né? Se você gosta de usar giroscópio, você deixando sempre ligado. Eu recomendo bastante vocês aprenderem a jogar com giroscópio. Ajuda muito quem joga no celular. Mas eu tô deixando desligado aqui só para mostrar para vocês as coisas na sala de treinamento para não ficar muito poluído. Eu uso aqui o vertical invertido. Essas opções aqui, galera, de giro de câmera é responsável por aquelas opções que quando você aperta no botão de mira ou de tiro, fica girando a câmera, né? Se você quiser desativar isso, você vem aqui nessa configuração e deixa tudo desligado, galera, tudo desligado. Ah, Six, eu uso o botão de disparo automático na parte do dedão. Aí talvez seja interessante você deixar essas configurações ligadas, que aí você vai conseguir mexer o teu dedo enquanto atira, né? Agora na parte aqui de baixo do controle básico, eu recomendo vocês utilizarem essas configurações. Não vou explicar tudo, mas tem duas opções aqui que são extremamente importantes que eu vou explicar para vocês. Na realidade são três. A primeira que eu recomendo vocês deixarem de forma obrigatória é essa daqui, ó. Correr, interrompe, agachar. Isso aqui já vai deixar a sua gameplay muito mais rápida. Tem muita gente falando que o Delta Force é um jogo lento, mas ele não é tão lento assim quanto parece. É porque você não configurou o seu jogo da maneira correta. Essas opções que eu vou passar para vocês aqui, ela vai fazer o teu jogo ficar muito mais rápido. Então você deixa essa primeira opção ligada. Essa segunda opção aqui de baixo, do lado direito, ela é referente ao botão de sprint. Se você quiser ter mais
mais agilidade, eu recomendo vocês deixarem nessa configuração aqui, que através dela você vai ativar o botão de sprint no seu analógico. Se você quiser usar manualmente, você ativa com o botão. Feito isso, se você ativar com o botão, vai aparecer um botão aqui na sua HUD, que é esse botão aqui, tá bem grande, e você vai conseguir usar o sprint somente quando você apertar o botão. Eu não recomendo vocês usarem ele, tá? Eu acho que vocês conseguem ter muito mais agilidade se vocês virem aqui nas configurações e deixarem essa opção ativar com graveto ligado, porque através dela você vai apenas usar o analógico. E como que eu faço para usar o sprint no analógico da melhor forma possível? Vocês podem ver que o meu analógico ele tá um pouco diferente do seu, caso você não tenha configurado. Dessa forma que eu tô usando aqui, galera, qualquer toque que eu der no analógico, o meu boneco ele já vai levantar a arma para cima e eu vou ter muito mais agilidade. Se você quiser fazer a mesma coisa, o que você faz? Você diminui o tamanho do seu analógico no mínimo, você vai pegar esses dois botões aqui do sprint e vai puxar eles para baixo o máximo possível. Feito isso, você vai lá e aumenta o botão de analógico do jeito que estava. Não recomendo vocês colocarem pequenininho, porque às vezes você não vai conseguir ativar a corrida tática. Você só consegue ativar a corrida tática de maneira mais eficiente fazendo esse método aqui que eu tô mostrando para vocês. É muito bom? É, mas também tem um ponto negativo, que qual que é? Que é o ponto negativo de você não conseguir andar, porque qualquer toque que você der aqui no analógico, você já vai ficar correndo. Para você que quer mais agilidade, é uma configuração boa. Só que se você for tentar fazer uma gameplay mais stealth, né, uma jogada mais stealth, não vai ser possível, porque o seu boneco vai estar sempre correndo, e aqui no Delta Force a gente escuta barulho de passo, então, mano, tem momentos que às vezes vai te atrapalhar. Só que, sinceramente, se você joga o modo conquista, cara, eu acho que você não vai escutar passo, mano. Não dá pra escutar passo, porque na maior parte das vezes você tá escutando barulho de granada, mano, é uma loucura. Então, e agora, galera, a configuração que também é extremamente importante, que é a configuração do peixinho, né? Você deve ter reparado que em algumas gameplays aí que você já deve ter visto no YouTube, as pessoas conseguem se jogar e você deve ter entrado no seu jogo e você viu que você não consegue fazer isso. E aqui está o segredo, galera. Para você ativar essa configuração, você precisa vir aqui, ó, na aba do básico, no controle, desce um pouquinho aqui no controle básico e ela fica com o nome totalmente esquisito, cara. Não sei porquê, mas aqui essa configuração ela se chama Correr Guerra, sendo que na verdade o nome dela se chama Dolphin Dive. Por algum motivo a tradução ficou errada, mas se vocês ligarem essa opção, vocês vão conseguir usar essa mecânica. E como que ela funciona? Você basicamente vai correr e segurar o botão de deitar e ele vai se jogar para frente, tá? Ela funciona dessa forma. Para quem gosta de troca rápida de arma, né, que você troca apenas com um botão, vocês podem estar usando essa opção aqui, tá? Eu tô usando o desligado, que eu acho que funciona muito melhor aqui no Delta Force. E só para vocês entenderem, ó, ao ativar essa configuração, ela só funciona pressionando o botão. Então tem que se ligar nisso aí também. Dito isso, essas são as configurações que eu tô usando aqui, galera. Aqui na parte da HUD, eu só vou explicar rapidamente como que funciona aqui minha HUD, né? Pra quem tiver querendo uma referência. Eu tô utilizando aqui uma HUD de 4 dedos com giroscópio. Mas uma coisa importante, eu recomendo muito que vocês deixem a HUD de vocês o mais distribuída possível, porque realmente aqui no Delta Force tem bastante botão, tá? Eu vou só explicar algumas coisas básicas aqui das configurações dos botões, galera, pra ficar mais fácil pra vocês entenderem. Esse botão aqui, ó, que eu selecionei, ele serve para você trocar a mira da sua arma, né? Porque nas classes tem como a gente colocar duas miras, tem a mira inclinada e tem a mira normal. Então, através desse botão você consegue modificar isso durante a partida. Essas configurações aqui de baixo é para você mudar a arma de automático para single fire, e esses botões aqui, ó, é mais botões de interação, né? Tem os botões aqui também de habilidades, tá? Os botões de habilidades, eles ficam com esse nome aqui de dispositivo, e também tem o equipamento tático, tá? O equipamento tático é a habilidade de ult do personagem, que é aquela habilidade suprema que demora mais para carregar. Tem aqui também, galera, o botão de tirolesa, né? Pra gente pegar a tirolesa. Esse botão grandão aqui, galera, de médico, ele serve tanto para te healar, quando você estiver jogando de médico e de repente você tomou tiro, você consegue usar esse botão para se healar, e você também consegue healar os amigos através dele. Só que tem um detalhe, essa pistola do médico, você também consegue ativar ela para healar você mesmo, utilizando esse botão aqui do equipamento tático. Se você segurar o botão do equipamento tático no médico, ele usa a seringa nele mesmo, como se você estivesse usando esse botão aqui, tá entendendo? Então, é isso. Outra coisa importante, esse botão aqui, galera, que tem uma pistolinha, ele não é uma pistola, tá? Quando você entrar no modo conquista, ele
ele vai virar um botão onde você consegue craftar barricadas dentro da partida. Por mais que tenha uma figura de pistola aqui, você não vai pegar uma pistola, tá? Ele não é um botão de arma secundária. O botão de arma secundária é esse botão maior aqui. Pode ser que no modo extração esse botão realmente seja uma pistola, né? Porque lá você consegue carregar uma arma a mais. Mas no Conquista não, ele vai ser um botão de construir barricada. Dito isso, essa é a minha HUD, galera. Não tem muito mais o que explicar aqui, tá? Outra coisa importante, para você que quer copiar a HUD e não sabe aonde colar ela, galera. Para você colar a HUD, você clica nesse equipamento aqui, ó. Tá entendendo? Você clica no equipamento e salva o código que eu vou deixar aí na descrição, caso você queira copiar. Depois que você fez isso, se você quiser usar no zona de risco, é só você vir aqui em personalizar e colocar lá em cima em sincronizar, que ele vai pegar a HUD do Conquista e vai colocar aqui. Tem alguns botões que são diferentes, mas o grande principal, ele já vai sincronizar tudo. E para encerrar aqui essa parte de HUD, aqui a gente tem 3 opções, tá, galera? Essa primeira opção é o botão analógico padrão que vocês conhecem em qualquer jogo. E é o que? Você apertar em qualquer parte da tela e ele vai acionar o analógico. Se você quiser um analógico fixo, ele fica nessa terceira opção aqui. Aqui no Delta Force, galera, por enquanto eu não gostei de usar o analógico fixo, tá? Eu ainda não achei tão interessante assim, porque a corrida tática ela não funciona tão bem quando você deixa essa configuração ativada, que é essa configuração atrás da minha handcam. Então eu realmente recomendo vocês deixarem no padrão. E aqui na aba de sensibilidade, galera, eu ainda tô tentando achar uma sensibilidade interessante aqui no Delta Force, então eu não vou me aprofundar muito aqui sobre sensibilidade. Eu acho que vai ser mais interessante fazer um vídeo específico só falando para isso aqui. Só que para não deixar vocês na mão, né, como o jogo lançou e tem muita gente com dificuldade, eu vou dar ênfase em 2 pontos importantes aqui na sensibilidade que você precisa entender como que é. Aqui, né, na sensibilidade, galera, vocês vão se deparar com uma configuração chamada MDV. Se você quiser ter uma experiência mais próxima dos jogos que vocês já jogaram, eu recomendo vocês deixarem zerada. Essa configuração ela é como se fosse uma aceleração por distância do alvo na sua mira. Então, se você não quer ter dificuldade, se você quer ter uma adaptação rápida, eu recomendo você deixar zerado. E aqui no giroscópio, mano, muita gente também tá com muita dificuldade de configurar o giroscópio. Aqui eu vou passar a cal, mano, que vai salvar a sua gameplay e o teu tempo. Você vai otimizar o seu tempo. Como que você faz para configurar o giroscópio rápido, galera? O que que eu fiz? Eu coloquei a sensibilidade vertical e a sensibilidade horizontal o mais alta possível. Eu vou tirar aqui a handcam para vocês verem tudo. Vocês podem ver que tá bem alta. O que que eu fiz? Eu configurei a minha sensibilidade do giroscópio através dessa parte aqui de cima. Se você não conseguir fazer isso, você pode fazer o quê? Você pode deixar essas configurações aqui no máximo possível, né? Tirando o MDV, mas você deixa tudo no máximo e depois você configura a parte de baixo aqui, igual você configura em qualquer outro jogo que não tenha sensibilidade vertical, tá entendendo? Porque se você não configurar essa parte aqui de cima e de repente você gosta de usar uma sensibilidade mais alta, você vai colocar no 300 e a sua sensibilidade vai ficar muito baixa, tá entendendo? Então quando você coloca aqui tudo no máximo, a sua sensibilidade ela vai ficar muito alta, tipo muito alta mesmo. Aí depois você vem aqui e abaixa, tá entendendo? Porque senão, quando você for mexer aqui em cima para tentar arrumar o que ficou lento aqui embaixo, você mexeu aqui em cima, você vai ter que mexer em tudo aqui embaixo de novo. Então você configura primeiro aqui de cima para depois configurar lá embaixo, tá? Não vou me aprofundar mais do que isso, vou deixar para fazer isso no vídeo específico. Aqui na jogabilidade, galera, no modo extração eu ainda não me aprofundei muito, então eu tô usando aqui as configurações padrão, tá? Aqui no Conquista eu tô usando essas configurações, tá? Muito importante, galera, eu mexi aqui na configuração do minimapa, eu coloquei em 118%, que é muito importante você ver o minimapa, ele ajuda muito você a entender melhor o mapa. Aqui no gráfico eu tô usando essas configurações, por enquanto só tem 90 FPS, e para você que tá se perguntando se terá 120 ou até mesmo 144 FPS aqui no Delta Force, sim, vai ter, tá, galera? Eles estão liberando aos poucos. Relaxa. Se o teu celular é um intermediário, teu FPS vai rodar 120, tá, galera? Principalmente se você testou na beta e tinha pra você liberado, calma que vai chegar esse momento. Eu tô usando aqui no padrão a 90 FPS, com o filtro vívido, que eu acho que é o melhor,
e eu deixei o anti-aliasing ligado também, e essa segunda opção que eu não sei o que é. Aqui na parte dos veículos eu estou utilizando a princípio essa configuração, mas eu acho que eu vou começar a usar essa configuração aqui do joystick, tá? Como o jogo acabou de lançar e eu nunca joguei jogo de veículo, assim, né, um jogo que realmente precisa usar o veículo, eu ainda não tô utilizando configurações aqui nessa aba, mas eu acho que vocês vão gostar bastante de usar essa daqui, é mais fácil. E também tem como você colocar giroscópio aqui no veículo através dessa aba aqui, ó, sensibilidade do giroscópio. Aí você configura aqui. Eu ainda não mexi, tá? Porque eu falei pra vocês, eu não joguei muito de veículo ainda, mas quando eu mexer, eu posso estar trazendo pra vocês essa sensibilidade aqui atualizada no vídeo de sensibilidade. Outra coisa importante, galera, se você quiser deixar o teu jogo mais leve, você tem que prestar atenção aqui nessa parte dos downloads. Se você já tiver baixado tudo, eu acredito que não tem como a gente excluir. Então você teria que desinstalar e realmente baixar só o que você quer. Se você joga só Conquista, você baixa só os mapas do Conquista. Se você joga só Zona de Risco, somente o Zona de Risco. E outra coisa importante, tem uma opção aqui nesse lugar aqui que eu tô apertando, que é uma opção de downloads em recursos HD. Se você quiser deixar o teu jogo mais bonito, você tem que lembrar de baixar ela, tá? Ela fica bem escondida, bem aonde eu tô aqui, ó, ela vai ficar nessa área. São 5 GB, tá? É bem pesado. Se teu celular não aguenta, melhor você não baixar. E aqui na parte do idioma, eu tô usando aqui o português. Eu coloquei o idioma da voz em português, galera, mas a maioria das falas ainda continuam em inglês. Algumas falas muito em específico que o boneco acaba falando em português, tá? Mas no geral ele acaba falando muito mais inglês. E galera, antes de encerrar esse vídeo aqui de configurações, eu vou passar para vocês agora uma dica bônus, mano. Uma dica bônus que vai te fazer liberar alguns itens que estão bloqueados aqui na sua conta do Delta Force. Quando você clica aqui em armaria, galera, você vai se deparar com esse menu aqui que tem várias coisas para vocês liberarem. Essas coisas aqui, elas são liberadas através de missões. Só que tem um detalhe extremamente importante, mano. Muitas pessoas não vão conseguir liberar essas missões porque simplesmente elas não ativam de forma automática, você precisa ativar de forma manual. Por exemplo, se eu quiser liberar esse carregador aqui, eu tenho que vir aqui do lado direito e clicar no botão de ativar. Se eu não fizer isso, galera, a missão ela não vai contar, tá entendendo? Podem ver, ó, que tem uma missão aqui, ó, que eu preciso jogar 5 partidas de ataque e defesa. Cara, eu tenho um total certeza que eu já joguei muito mais do que 5 partidas, porém, eu não tinha ativado a missão. Então é muito importante, tá? Você só clica aqui, ó, armaria, e vai ter aqui esse menu de missões. Então é isso, galera. Vou estar encerrando o vídeo por aqui, não vai ter gameplay, eu queria deixar esse vídeo aqui exclusivamente para configurações. Se você ficou com alguma dúvida relacionada às configurações, deixa aí nos comentários. E se você por acaso tá chegando agora no Delta Force, não sabe nada sobre o jogo, eu vou estar deixando esse link aqui no final para você entender qual que é a proposta do jogo e falar tudo o que você pode fazer aqui nesse jogo, tá? Tem muita coisa, então é muito importante você saber o que dá para fazer, e nesse vídeo eu explico tudo. É isso, gostou do vídeo? Deixa o like, até a próxima.